Para entender um pouco mais dessa crise toda, a gente vai conversar com o Bruno Hendler, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Boa tarde, professor. Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite. Professor, eu gostaria de começar te perguntando um pouco sobre como poderia ser classificada a relação diplomática entre China e Estados Unidos, as duas grandes potências mundiais do momento, antes dessas histórias dos OVNIs e dos balões de espionagem. Se você puder dar um resumo de como andava a política externa entre esses dois grandes aí do mundo atual, para a gente ter, né, uma noção melhor. Tá certo. Olha, desde 2008, as relações entre os dois países, elas são relações entre grandes potências que têm interesses no mundo inteiro, né? Então, eu vejo que desde a crise de 2008, com a crise dos Estados Unidos e a ascensão da China como grande potência, o que a gente estava acostumado a ver, que era um mundo unipolar dos anos 90 e no começo dos anos 2000, tem caminhado, né? O mundo tem caminhado para um mundo bipolar. Então, a gente pode classificar as relações entre Estados Unidos e China como relações estáveis, né? Que cooperam, em que há certa cooperação em alguns temas e em outros há competição, né? Então, pirataria internacional, crimes transnacionais, há uma série de agendas em que há cooperação, mudanças climáticas, por exemplo, né? Mas há também outras agendas mais ligadas à segurança nacional, à espionagem empresarial, por exemplo, que são vistas de forma muito diferente. E aí a competição ela tende a prevalecer. Então eu diria que nós precisamos nos acostumar com isso, que daqui para frente vai ser cada vez mais comum que atritos entre essas duas grandes potências venham a acontecer. E o que se espera, o que o mundo inteiro espera, é que esses atritos eles sejam lidados de forma pacífica na medida do possível e que o uso da força seja sempre o último recurso, né? Seja sempre evitado. Professor, só antes de eu fazer a próxima pergunta, se eu puder dar uma apertadinha aí no fone para a gente ouvir o microfone melhor, que está dando uma falhazinha, eu acredito que só uma seguradinha já vai dar um jeito melhor. Tá me Tá escutando bom. Tá me direitinho? ouvindo? Ah, agora tá Sim, eu ótimo. escuto você. Tá, beleza. Então vamos lá. Enquanto a aparição desses OVNIs, dá para dizer que são os primeiros registros tão divulgados, né, e noticiados de tentativa de espionagem entre os dois países? Não dá para dizer que é o primeiro, mas que é novo, né? Esse é uma manifestação nova de técnicas de espionagem, se é que a gente pode tratar isso como espionagem, porque veja que nas declarações que vocês mostraram aí, não, né, o próprio governo americano fala que não há conhecimento claro de quem é o dono, de quem possui, quais são as intenções desse tipo de quem opera esse tipo de aparelho. E assim, disputa, espionagem entre grandes potências a gente tem desde muito tempo, desde 200, 300 anos atrás. E assim, pensando de uma forma mais fria, drones, por exemplo, são muito mais eficientes do que balões, né? Se a gente pode falar de espionagem e mapeamento de superfície terrestre. Então, não dá para dizer que a era da espionagem sino-americana começou agora, mas dá para dizer que se esse for um caso, claro, de balão chinês operando nos Estados Unidos, a gente pode dizer sim que é uma nova roupagem disso. Mas drones, uso de helicópteros, de satélites e drones principalmente, é algo muito frequente. Você tem outras esferas em que a espionagem vai aparecer, que é a cyberespionagem, né? A espionagem cibernética. Então, de fato, não sei se vocês viram, mas a China também disse que abateu nesses dias balões que estavam sobrevoando a península de Shandong, também supostamente sobre uma área militar chinesa, né? Então, vamos dizer assim, que é mais um ingrediente numa relação bilateral entre dois países, duas grandes potências que têm algumas áreas de cooperação, mas tem também algumas áreas de conflito e de tensão. E a narrativa do momento aqui, principalmente entre nós aqui do mundo ocidental,
tem se concentrado na versão dos Estados Unidos, naturalmente, que está mais perto, né? Os primeiros objetos encontrados teriam sido no espaço aéreo americano e membros do governo e da segurança nacional dos Estados Unidos estão criando um certo clima de terrorismo. Já há relatos de especulação envolvendo a presença de outros OVNIs na América do Norte e América Latina. Como é que o senhor avalia essa postura dos norte-americanos? E está certo dizer que nenhum dos dois países pode ser considerado bonzinho nessa relação? Pois é, na relação entre grandes potências não existe bonzinho e malvadão, né? O que existem são interesses, né? Pragmatismo. E nesse sentido, a ascensão da China tem sido interpretada pelas altas cúpulas norte-americanas como uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos, né? Então, a projeção que a China tem feito na América Latina, na África e na Ásia, por mais que ela seja, via de regra, pacífica, ela desperta sinais amarelos dentro do Pentágono e dentro da Casa Branca, de uma forma geral, né? Então veja que essas declarações que vocês mostraram das autoridades americanas, elas parecem ser até mais cautelosas do que costumam ser, né? No sentido de que, olha, não sabemos quem controla, não sabemos de onde vêm esses drones. Há uma possibilidade de que seja da China, e a China, por sua vez, também vai dizer que também tem balões americanos sondando lá. Mas, assim, honestamente, eu acho que existem ferramentas muito mais eficientes de espionagem do que balões de mapeamento geológico, geográfico, disfarçados vamos colocar qual foi a desculpa que eles deram, a explicação, que é de meteorologia, né? Balões de meteorologia. Só Então, deixaram claro que não é, só deixaram claro que não é ET. Exato, exato. Mas convenhamos, né? Drone é muito mais fácil de controlar, é muito mais ágil de circular, então, assim, eu não acho que seria... Enfim, a China tem mecanismos muito mais eficientes de espionar os Estados Unidos e está fazendo isso. Assim como os Estados Unidos também está fazendo há muito tempo, usando mecanismos de espionagem da China, certo? Então, acho que esse caos dos OVNIs parece muito mais como algo mais folclórico, assim, e do que, de fato, uma ameaça à segurança norte-americana. Então, para a gente finalizar, como é que o senhor avalia a postura do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, nessa crise? A gente sabe que o presidente anterior, Donald Trump, tinha uma relação bem conturbada com a China, para dizer o mínimo, enquanto o Biden é mais cauteloso com a política externa em geral, né? Então, veja, todo novo presidente americano, quem vier depois do Biden, vai precisar lidar com uma China que é cada vez mais poderosa. Então, é inevitável que a China de hoje é mais poderosa do que a China da época do George Bush, ou do Obama, ou do Trump, certo? Então, esses atritos eles vão tender a ser cada vez mais frequentes, sim. E o que a gente espera, né, é que eles fiquem dentro das regras, assim, que hajam regras, limites claros até onde essa competição pode ir, certo? No caso específico do drone, o que aconteceu é que o Antony Blinken, que é o secretário de Estado americano, ele tinha uma viagem marcada para a China e ela foi adiada ou cancelada, adiada, né, disseram. Então, me parece que já teve um efeito prático, assim, material desse incidente que, para mim, é muito mais folclórico, né, e mexe com os imaginários das pessoas, do filme ET, de descoberta de vida extraterrestre e tudo mais, do que, de fato, algo que ameaça a segurança norte-americana. Então, para fechar essa tua última pergunta, eu diria que, assim, devemos nos acostumar com atritos constantes entre Estados Unidos e China. E nós aqui no Brasil temos que pensar em como que países como o Brasil, da semiperiferia, países, né, de potências médias, podem ganhar, né, podem se beneficiar dessa competição entre as duas potências. Então, é bom que haja competição, porque você tem, em geral, duas ou mais grandes potências que têm interesse no Brasil em investimento, em comércio, em relações diplomáticas. Você tem, do lado, a OCDE, a OTAN e todo esse arranjo ocidental, e do outro lado você tem os BRICS, você tem o Banco dos BRICS, você tem o IBAS, você tem uma série de mecanismos multilaterais de países emergentes que, em menor ou maior escala, contestam essa ordem ocidental. E eu acho que isso, no fim das contas, é bom que haja essa gradual mudança, né,
do centro político-econômico que sempre foi há séculos, né, a Europa, o Atlântico Norte e os Estados Unidos, e que esse centro global esteja mudando para a Ásia e para a China. Então, nós temos, se o Brasil souber o que o Brasil espera do sistema internacional, nós temos muito a ganhar dessa competição entre as grandes potências. Bruno, muito obrigado. Espero que a gente possa se ver de novo aqui no Boletim para outra conversa como essa.